Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, muito bom dia. Começa agora o Jornal da Manhã, segunda edição, que vai de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia. Nós estamos ao vivo pela rede Jovem Pan News e pelo canal do YouTube. Hoje é quarta-feira, 28 de agosto de 2019. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Não foi confirmada a causa da hospitalização do ministro. Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que Salles não está na pilha de nervos ao ser questionado sobre a internação dele. Salles era esperado para uma cerimônia às 9 horas da manhã de hoje para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras em Brasília, junto com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. E o Jornal da Manhã, segunda edição, traz também: governadores pressionam Jair Bolsonaro pela manutenção do Fundo Amazônia e Palácio do Planalto se diz aberto a receber ajuda desde que possa manter a soberania nacional. Senador Tasso Gereissati entrega parecer favorável à reforma da Previdência com a supressão do BPC e das aposentadorias especiais. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal anula a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bentini, e Força-Tarefa da Lava Jato vê operação em risco. Grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara aprova a criação de juiz sem rosto para processos que envolvem facções criminosas. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assume ideia de permitir pessoas de fora do serviço público no novo COAF. A Agência Nacional de Aviação Civil autoriza a aérea de baixo custo JetSmart a operar no Brasil. Esses e outros destaques você acompanha agora no Jornal da Manhã, segunda edição. O Senado pode criar uma CPI para investigar o crescimento do desmatamento e dos índices de queimadas na Amazônia. De Brasília, a reportagem é de Levi Guimarães. O Senado pode criar uma CPI para investigar o crescimento do desmatamento e dos índices de queimadas na Amazônia. O autor do pedido de criação, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, já conseguiu o número mínimo de assinaturas. Até a noite desta terça-feira, 30 senadores de pelo menos 10 partidos diferentes já tinham apoiado o requerimento. Segundo Randolph, a CPI procuraria identificar se os recentes fatos estão relacionados a ações ou omissões governamentais, especialmente na aplicação de recursos para a prevenção, controle e fiscalização. Para o líder da oposição, é preciso encontrar responsáveis pela atual situação. Não há ninguém, eu não digo nem no Brasil, no mundo, nesse instante, em sã consciência, que acredite que o que está acontecendo na minha região, a Amazônia, é uma obra do acaso. É uma obra de uma ação coordenada, de atos calculados. Cabe ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidir se instala ou não a CPI. A possível criação da comissão gerou polêmica e até um princípio de bate-boca no plenário. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, citou outras épocas em que houve aumento nas queimadas e disse que vê a proposta como um oportunismo. Não foi criada nenhuma CPI, nem em 2005, nem em 2006, nem em 2007, nem em 2010, nem em 2012. Não tem razão nenhuma para criar CPI agora, porque não tem fato que possa produzir essa CPI. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criticou a recusa do governo aos 20 milhões de dólares oferecidos pelo G7 para investir na preservação da Amazônia. Para ele, o presidente Jair Bolsonaro levou a questão para o lado pessoal pelas desavenças com o presidente francês Emmanuel Macron. Maia disse que o Brasil não está em condições de recusar ajuda. O Brasil não deve abrir mão de nenhum real. A situação do orçamento federal dos estados e dos municípios, na maioria dos entes da federação, é dramática. O que nós temos que decidir, né, é, recebendo recursos, ter regras
de um país soberano como o nosso da execução desses recursos. Rodrigo Maia também diz ter boas expectativas de o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, aceitar a proposta dele de reservar 1,2 bilhão de reais do fundo da Petrobras para investir na Amazônia. Se decidir a favor, tomará uma decisão histórica, colocando parte dos recursos do fundo da Petrobras para os estados da região, para o governo federal, para que a gente possa avançar e já ter recursos hoje que estão escassos no país. O Congresso instala nesta quarta-feira uma comissão mista de mudanças climáticas para debater a atual situação da Amazônia. O colegiado vai ser formado por 11 deputados e 11 senadores e vai ter caráter permanente. De Brasília, Levi Guimarães. O senador Tasso Gereissati entregou o parecer favorável à reforma da Previdência com a supressão do BPC e das aposentadorias especiais. Quem conta os detalhes de Brasília é o repórter Antônio Maldonado. O senador Tasso Gereissati apresentou nesta terça-feira o relatório favorável à reforma da Previdência, com algumas mudanças em relação ao texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Ele suprimiu pelo menos 2 trechos, os que tratavam do benefício de prestação continuada e das aposentadorias especiais. A previsão é que essas mudanças diminuam a expectativa de economia com a reforma na próxima década em cerca de 30 bilhões de reais. Para compensar, o relator sugere que agroexportadores e entidades filantrópicas, com exceção das Santas Casas e institutos sociais, passem a contribuir com a Previdência. Além disso, ele propõe a inclusão de estados e municípios, que teriam 180 dias após a promulgação da PEC para decidir se querem aplicar as regras aprovadas pelo Congresso para seus servidores. A ideia do senador Tasso Gereissati é, com essas mudanças, deixar a expectativa de economia com a reforma no patamar que esperava a equipe econômica do governo federal quando encaminhou o texto ao Congresso Nacional. Então nós estamos falando em aqui, senador Davi, presidente Davi, entregar uma economia de cerca de 1.350 é o que está constando no nosso relatório, evidentemente ainda pendente da discussão na CCJ, emendas que venham a surgir e no nosso plenário do Senado Federal. Agora, o parecer precisa ser lido e votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, o que deve acontecer até a próxima quarta-feira, 4 de setembro. A presidente da CCJ, senadora Simone Tebet, acredita que os debates ocorrerão de forma muito mais tranquila do que na Câmara dos Deputados. Não vejo aqui aqueles que são contra querendo fazer a obstrução no rito processual. O embate vai ser maduro, vai ser um embate equilibrado em relação ao mérito do relatório. Consequentemente, não acredito que vamos ter dificuldades. O texto com os trechos suprimidos pode ser votado pelo plenário e, se aprovado, não precisará voltar para análise da Câmara dos Deputados. Ou seja, as principais alterações propostas pela reforma, como a criação de uma idade mínima para se aposentar e as regras de transição, seguirão o rito previsto e poderão ser promulgadas sem atraso. Já os trechos incluídos, como a ampliação da reforma para estados e municípios e a contribuição de agroexportadores, virão por meio de uma segunda PEC, que começará a tramitar no Senado assim que o texto principal for aprovado. Na avaliação do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o apoio a essa proposta paralela depende da postura da oposição. O que eu ouço dos parlamentares, que a gente ouve é exatamente essa necessidade de que aqueles deputados ligados a governadores que têm interesse na PEC, que ajudem com seus votos para que o desgaste, principalmente no tema dos estados, que tem um desgaste maior do que a reforma federal, que trata especificamente de professor e policial militar, são duas estruturas com muita mobilização nos estados, né? São temas mais difíceis, então a gente precisa de mais apoio para ter chance de aprovar a PEC paralela na Câmara. A expectativa é que pelo menos o corpo da proposta seja promulgado até no mais tardar dia 10 de outubro. Já a chamada PEC paralela deve ser debatida pelo Senado até pelo menos o mês de novembro e depois segue para análise da Câmara dos Deputados. De Brasília, Antônio Maldonado. O governo federal pede ao STF que determine a aplicação de 500 milhões de reais do fundo da Petrobras no combate às queimadas na Amazônia.
O pedido foi oficializado pelo advogado-geral da União, André Mendonça. A Câmara dos Deputados e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já haviam feito sugestões semelhantes. Nesta quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, comanda uma reunião para buscar um acordo sobre o fundo de 2 bilhões e 500 milhões de reais. O presidente da Bolívia visita a área afetada por queimadas na Amazônia boliviana. Evo Morales esteve nesta terça-feira na região de Santa Rosa, uma das mais atingidas pelo incêndio florestal no país. Vestido com um macacão, ele usou uma mangueira e uma ferramenta para ajudar no trabalho de bombeiros e voluntários. Até o momento, quase 40 mil focos de incêndio já devastaram mais de 950 mil hectares na Bolívia. Relatório do TCU aponta superfaturamento em obras financiadas pelo BNDES no exterior. Entre 2006 e 2013, o banco desembolsou 8 bilhões 780 milhões de reais na exportação de bens e serviços para empreendimentos em Angola, Gana e República Dominicana. No entanto, o valor máximo que deveria ser aplicado nas obras era de 4 bilhões 350 milhões de reais, segundo o Tribunal de Contas da União. O relatório está previsto para ser analisado nesta quarta-feira. E vamos saber agora como fica a previsão do tempo para todo o país com a Desirê Brant. Por enquanto, o tempo segue firme na maioria das regiões brasileiras e hoje com a temperatura um pouquinho mais alta, pelo menos na maior parte do país. Só tem previsão para pancadas de chuva na região norte, numa faixa que vai do norte do Pará até o Acre e também ocorrem algumas pancadas no oeste de Rondônia. O nordeste do Brasil tem chuva ao longo da faixa leste da região, sobretudo sul da Bahia. As outras áreas do nordeste, centro-oeste, nesta área entre o Tocantins até o leste de Rondônia, sul do Brasil e grande parte do sudeste, tem uma quarta-feira de tempo firme. A temperatura hoje chega aos 27 graus em Porto Alegre, 39 graus em Cuiabá, 38 em Palmas, 36 graus em Teresina e em Aracaju, mesmo com a possibilidade de chuva, e ela é bem isolada, a máxima chega aos 28 graus. Na capital paulista, o tempo segue firme e hoje a temperatura passa dos 25 graus. Amanhã vai esquentar mais um pouquinho na cidade de São Paulo e a temperatura poderá até passar dos 28 graus em alguns bairros. Até o final da semana, o calor vai aumentar ainda mais e o fim de semana será marcado por máximas de 30 graus, não só na capital paulista, mas na região metropolitana também. O tempo só muda no estado de São Paulo no comecinho da semana que vem, por causa de outra frente fria. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Desirê Brant da Somar Meteorologia. É com vocês, nos estúdios da Jovem Pan. A Polícia Federal apreendeu mais de 7 milhões de dólares em uma ação para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas. Destaque do repórter Matheus Meirelles. Polícia Federal apreende mais de 7 milhões de dólares e 10 carros de luxo em ação para desarticular esquema de tráfico internacional de drogas. A operação deflagrada nesta terça-feira foi batizada de Alba Vírus e atingiu criminosos que usavam contêineres com cargas lícitas para enviar quantidades de cocaína para a Europa. Entre as estratégias usadas pelo grupo estava a inserção do entorpecente em remessas de carne. Ao todo foram apreendidos R$1.672.000, 7 milhões 209 mil dólares e 10 carros de luxo. Foram sequestrados imóveis avaliados em 23 milhões de reais e caminhões estimados em quase 6 milhões de dólares. Ainda nesta terça-feira, outra operação, batizada de The Wall, também atingiu o tráfico internacional de drogas por meio de portos brasileiros. Ao todo foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e de prisão em cidades de Santa Catarina. A suspeita é que o grupo tenha envolvimento com a tentativa de envio de 7 toneladas de cocaína para o porto de Antuérpia, na Bélgica. O Conselho Nacional do Ministério Público puniu o promotor que chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de laxante. Daniel Lian.
O Conselho Nacional do Ministério Público puniu com uma pena de censura o promotor de Goiás, Fernando Krebs, por chamar Gilmar Mendes de o maior laxante do Brasil. Criticando os habeas corpus concedidos pelo ministro no Supremo Tribunal Federal durante uma entrevista no ano passado, ele disse que o magistrado solta todo mundo, sobretudo os criminosos de colarinho branco. O promotor acrescentou, abre aspas, ele solta inclusive contra a lei. Ele cria sua própria lei. Aliás, o Gilmar, eu não sei como ele é ministro do Supremo ainda. Agora, ministro do Supremo não pode ser investigado por corrupção? Questionou. O relator do processo, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, alegou em seu voto que Krebs atingiu a imagem do STF, transgredindo valores pela ordem constitucional. A toda evidência, sua manifestação ofende e macula a pessoa do ministro, atingindo simultaneamente a imagem do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e do Senado Federal. Tratou-se de insultos e ofensas com evidente superação dos limites da crítica e liberdade de manifestação do pensamento, transgredindo com isso valores abarcados pela ordem constitucional. O advogado de defesa de Krebs, Alexandre Machado, diz que é importante contextualizar a fala do promotor, que deveria ter o direito de se retratar. Tão logo ele teve conhecimento dessa repercussão negativa, ele cuidou de fazer, sim, a retratação. É possível que haja, sim, a retratação, mas é importante que se dê essa oportunidade. Na sessão, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, votou pela punição, considerando que houve excesso do promotor que compromete a imagem do MP. A pena de censura é a segunda mais branda depois da advertência. É aplicada por escrito e, em algumas circunstâncias, pode dificultar a promoção de carreira. 10h21 e em uma audiência no Senado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assumiu a ideia de permitir pessoas de fora do serviço público no novo COAF. Mais informações na reportagem de Vitor Brown. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta terça-feira que foi ideia dele permitir a entrada de pessoas de fora do serviço público na UIF, a Unidade de Inteligência Financeira, órgão que substituiu o COAF. Na semana passada, o governo publicou a medida provisória que criou a estrutura e acabou com a exigência de que os conselheiros fossem servidores públicos. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, nesta terça, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi questionado sobre a decisão. Ele disse que o objetivo era permitir a entrada de profissionais de tecnologia que pudessem ajudar a modernizar a unidade e que, a princípio, o governo resistiu à ideia. Eu, na minha cabeça, em nenhum momento tinha que era uma indicação política, isso nem passou pela minha cabeça, mesmo porque, quando nós olhamos a medida provisória, só quem pode indicar é o presidente do Banco Central, que é uma figura não política. Eu conheço pouco de política. Durante a audiência, Roberto Campos Neto voltou a defender a autonomia do Banco Central. Ele apresentou aos senadores números de outros países que adotaram a medida e conseguiram reduzir a inflação. Ou seja, nos diversos países, quanto mais independente é o Banco Central, menor a inflação e menor é a volatilidade, ou seja, a instabilidade de preços ao longo do tempo. Então você tem uma inflação menor e menos volátil quanto mais independente você é. Roberto Campos Neto esclareceu também que no novo formato, a Unidade de Inteligência Financeira será ligada ao Banco Central, mas não será um departamento da instituição. A lei da anistia completa 40 anos nesta quarta-feira e pressões pela revisão nunca acabaram. A legislação foi promulgada em 1979 pelo último presidente militar, o general João Batista Figueiredo. Na época, o texto era a consequência de mobilizações sociais e de líderes de oposição à ditadura brasileira. A lei concedeu anistia aos acusados de cometer crimes políticos ou conexos e permitiu a volta de exilados, como Leonel Brizola. No entanto, os atos do braço repressor dos militares ficaram impunes, motivo até hoje de controvérsias e pressões. O então presidente João Batista Figueiredo, ao promulgar a legislação em 28 de agosto de 79, não deixou de exaltar o regime. Por uma sociedade pluralista, na qual os contrários convivam no respeito às leis e sob sua proteção. Por um regime político em que a liberdade de todos se expresse e garanta nos direitos e nos deveres de cada um.
Na época, o governo de João Batista Figueiredo enfrentou protestos que pediam a anistia ampla, geral e irrestrita. O senador Paulo Brossard, do MDB, um dos principais oposicionistas da ditadura, cobrava da tribuna da casa punição aos militares. Eu creio que o terrorista que em campo aberto pratica o seu ato vandálico, correndo os riscos da sua ação, ainda é menos condenável do que aquele que é ungido de autoridade, abusando da lei, no silêncio das noites, exercer sobre um pobre, sobre um miserável objeto humano, a crueza dos seus instintos bestiais. O jurista Paulo Brossard foi deputado, senador, ministro da Justiça e também fez parte do Supremo Tribunal Federal. Em um debate na Câmara, nesta terça-feira, o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Everaldo Patriota, defendeu a revisão da lei da anistia. Mas o desafio que se põe hoje para cada um de nós é sair daqui como fermento. É levar essa luta para além da nossa luta. Porque se a gente falar só da luta dos anistiados, alguém vai dizer, mas são tão poucos. São quantos mil? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Não, é porque em cada um deles tem uma dor de humanidade imensa. O advogado Everaldo Patriota avalia que o Brasil precisa olhar para o presente e proteger as minorias. O representante da Comissão de Anistia, Vitor Mendonça Neiva, destaca que o país continua atrás da verdade. Poderia até haver divergência com relação a qual seria o tratamento adequado para essa ferida e a gente, obviamente, tratou mal essa ferida. Mas naquele momento histórico a gente reconheceu que essa ferida existia, né? Parece muito evidente que a gente se propôs a não limpar essa ferida. Vitor Mendonça Neiva, da Comissão de Anistia, espera do governo um apoio mais claro nas reflexões sobre o passado brasileiro. Em 2010, o STF se posicionou contra a revisão da lei da anistia e o relator, ministro Eros Grau, justificou que o texto não poderia ser alterado. Se o texto da lei ordinária for retirado do ordenamento pela emenda constitucional ou existe a par dela, tudo quanto foi dito a respeito da lei ordinária terá sido despiciando. Não obstante, não é assim. Em primeiro lugar, porque, como diz o poeta português José Carlos Ari dos Santos, não há coisa mais pura do que dizer a verdade. O julgamento do Supremo, que teve Eros Grau como relator em 2010, terminou com um placar de 7-2 contra a revisão da lei da anistia. Os ministros consideraram improcedente a ação proposta na época pela Ordem dos Advogados do Brasil. Agora são 10 horas e 27 minutos e o Jornal da Manhã, segunda edição, vai para um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Saúde. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Estatísticas têm mostrado que a taxa de violência contra a mulher é um importante preditor da condição social de um país. Inclusive, alguns pesquisadores sugerem que para você saber se um local é seguro, basta observar como as mulheres são tratadas. E existem muitas formas de violência de gênero, que vão desde abusos psicológicos e agressões físicas e verbais. Então, as causas também são múltiplas, como desigualdade de salário, tolerância social, falta de leis ou falta de fiscalização para as leis já existentes são algumas delas. As consequências, elas podem acompanhar a vítima e a família pelo resto da vida. As mulheres que sofrem violência doméstica têm maior probabilidade de contrair doenças sexualmente transmissíveis, sofrerem abortos, partos prematuros, se automutilarem, que é se cortarem, e até tentar o suicídio. Elas também são mais propensas à dependência do álcool, outras substâncias e até mesmo à depressão. Então, mesmo nos países que contam com leis específicas para a violência de gênero, a impunidade dos agressores podem aumentar a tolerância em relação
relação aos abusos. Em geral, o que a gente tem que ver é que as vítimas de violência doméstica se sentem solitárias, com medo, com vergonha. Então é comum que elas se culpem pela situação e não tenham para onde ir, caso ela deixe o parceiro. Por isso, dificilmente elas conseguem sair dessa situação sozinha. É muito importante ajudá-las. E como ajudar uma vítima de violência doméstica? Em primeiro lugar, é ouvir o que elas têm a dizer, sem julgamentos. No primeiro momento, evitar sugestões, conselhos, apenas dar a elas uma oportunidade para elas desabafarem, assegurando que elas não estão sozinhas. Se tiver alguma dúvida, algum comentário ou quiser sugerir algum tema, escreva para mim, doutoracamila@jovempan.com.br. Até a próxima. Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Agora são 10 horas e 30 minutos. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. E a força-tarefa da Lava Jato vê a operação em risco. Mais detalhes na reportagem de Afonso Marangoni. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou nesta terça-feira a condenação na Lava Jato do ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Esta é a primeira vez que a corte revoga uma decisão tomada pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. O advogado de Bendini afirmou que nas alegações finais o réu deveria ter se manifestado sobre as acusações após os delatores. Como isso não ocorreu, Alberto Toron disse que a ampla defesa não foi garantida. Quem é acusado, quem é delatado, fala como um corolário natural desse princípio cardeal da amplitude do direito de defesa e do contraditório, fala por último. É isso que está. Falando pela acusação, o subprocurador-geral da República, Antônio Carlos Bigonha, afirmou que não houve irregularidade na condenação. O paciente tinha conhecimento dos fatos contra si atribuídos. Então essa que para mim é a questão central. O réu se defende dos fatos. Ele tinha conhecimento amplo dos fatos. E pôde, ao longo da instrução, inclusive em depoimentos dos corréus, exercer de forma ampla e satisfatória seu direito de defesa. Então, ao meu ver, ao meu sentir, o que na verdade ele pretende é contrapor uma narrativa jurídica àquela narrativa dos réus colaboradores. O relator do caso, o ministro Luiz Edson Fachin, foi contra a anulação, dizendo que a defesa teve acesso integral ao processo. Descabe proclamar a nulidade com lastro exclusivo na alegada inobservância de ordem de manifestação processual que não decorre de previsão legal. No entanto, por 3-1, a maioria dos ministros da turma contrariou Fachin. Votaram pela anulação Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Já o quinto integrante do colegiado, Celso de Mello, não participou da sessão. De acordo com o Ministério Público, Aldemir Bendini recebeu, em 2015, 3 milhões de reais em propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a Petrobras. Bendini, que também foi presidente do Banco do Brasil, havia sido condenado pelo então juiz titular da Lava Jato, Sérgio Moro, a 11 anos de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em junho deste ano, o TRF4 de Porto Alegre reduziu a pena dele para 7 anos. Bendini chegou a ser preso em julho de 2017, mas foi solto em abril deste ano por determinação da mesma segunda turma do STF.
STF. Agora o processo volta à primeira instância para que seja feita uma nova sentença. Após o resultado, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba demonstrou imensa preocupação com a anulação da sentença do caso Aldemir Bendini. Em nota, os procuradores disseram que os ministros estabeleceram uma nova interpretação que, se for aplicada como nova regra, vai alterar entendimentos pacíficos sobre princípios como o da ampla defesa. A Força-Tarefa afirma que essa nova regra não está prevista no Código de Processo Penal ou na lei que regulamentou as delações premiadas. Para os procuradores, se o entendimento for aplicado nos demais casos da Operação Lava Jato, poderá anular praticamente todas as condenações, com a consequente prescrição de vários crimes e libertação de réus presos. A Força-Tarefa afirmou ter confiança de que o Supremo Tribunal Federal reavaliará esse tema, modulando os efeitos da decisão. Mais cedo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que, mesmo com alguns retrocessos, o combate à corrupção está avançando. Eu creio que o governo tem avançado nessa área. Claro que às vezes há alguns reveses, mas nós temos avançado no enfrentamento da corrupção. Depois, o ministro Sérgio Moro não quis se manifestar sobre a decisão da segunda turma do Supremo. E ainda sobre esse assunto, gentilmente nos atende agora no Jornal da Manhã, segunda edição, a Procuradora da República, Taméa Danelon. Bom dia, Procuradora. Muito obrigada por falar com a gente aqui da Jovem Pan nesta manhã de quarta-feira. Eu gostaria de começar essa entrevista te perguntando quais riscos que vocês da Força Tarefa da Operação Lava Jato veem à operação. Bom dia. Bom dia a todos. Então, essa decisão foi uma decisão muito inusitada, nunca tínhamos visto uma decisão nesse sentido, por falta de amparo legal, não tem essa previsão no Código de Processo Penal e nem da Lei de Colaboração Premiada. Então, essa decisão, ela poderá ser proferida em outros casos e ela poderá anular diversas outras sentenças. Então, é uma decisão preocupante. Uhum. E essa decisão, ela pode ser revertida a partir de agora? O Supremo pode reavaliar esse caso de Aldemir Bendini e, portanto, desses outros pelos quais vocês temem? Então, haveria sim essa possibilidade. A Procuradoria-Geral da República poderia recorrer pedindo uma reapreciação dessa decisão pelo próprio plenário do STF, por todos os ministros, e há essa possibilidade de reversão, sim. Agora, esse eventual recurso não tem efeito suspensivo, ou seja, não se suspende a decisão. Então, o que acontece na prática? Os autos eles vão regressar, digamos assim, ao juízo da primeira instância, para Curitiba, e essa fase que foi anulada, não foi anulado todo o processo, né? Foi anulada só essa fase final das alegações finais. Ela terá que ser repetida e seguindo-se esse novo entendimento do STF, digamos assim. Mas outras ações correm esse risco, que tenham esse mesmo destino, que sejam também anuladas. O que é muito preocupante, porque quanto mais se demora um processo, pode acontecer a prescrição e acaba que os condenados não cumprem a pena por conta da prescrição. Uhum. Mas então, nesse caso, como a senhora estava explicando agora, não foi revertido todo o processo, apenas essa fase das alegações finais. O receio é de que, então, os defensores, os advogados, passem a entrar com pedidos também para que seja refeita essa última fase. Sem dúvida. Como é uma decisão benéfica para um réu específico, e tem outros casos semelhantes, né? Em todas as ações que houve condenação e que havia participação de colaboradores, não há essa necessidade de se abrir prazos distintos para os réus, né? Porque o que aconteceu? Nessa fase final, que se chama de alegações finais ou memoriais, que é a mesma questão, as partes têm 5 dias para apresentar a sua tese de acusação, o Ministério Público, e a tese de defesa. E esse prazo é prazo comum, ou seja, todos os réus, sejam colaboradores ou não, dentro de 5 dias têm que apresentar as suas alegações finais. O STF entendeu que, primeiramente, deveria se manifestar os réus colaboradores
E depois disso, depois que essas alegações já estivessem nos autos, os demais réus não colaboradores deveriam falar. É uma tese que não tem previsão legal e por conta disso, não era observada essa separação da prestação das alegações finais. E acredito que outros réus nessa situação vão invocar essa decisão e pleiteando a anulação também. Uhum. Até o jornal Folha de São Paulo traz nesta quarta-feira a informação de que o caso do ex-presidente Lula, por exemplo, é bem parecido com esse do Aldemir Bendini. Vocês também têm algum receio em relação à situação do ex-presidente Lula? É um caso semelhante, porque como não há essa diferença do prazo, tanto para os colaboradores e para os não colaboradores, todas as sentenças, a grande parte delas, um dos fundamentos foram as colaborações premiadas e as provas trazidas pela colaboração. Então, todo réu que for condenado e que teve colaboração envolvida poderá ser beneficiado por essa decisão. Então, tem muitos réus que têm mais de 70 anos, o prazo da prescrição corre pela metade. Então, quanto mais atrasa um processo, é pior para o combate à corrupção e para o combate à impunidade, porque pode ocorrer a prescrição, a pena não é aplicada e tudo fica como estava. Tem mais algum caso que a senhora citaria, além desse, por exemplo, que eu citei do ex-presidente Lula? Olha, eu não sei, não tenho os números de cabeça de quantas condenações se basearam em colaborações, mas eu acredito que mais de 80% dos casos houve algum tipo de colaboração premiada. Então, se essa decisão for firmada pelo STF, foi uma decisão onde apenas 3 ministros se manifestaram, né? O ministro Celso de Mello não participou do julgamento, então pode ser que em algum outro caso, o ministro estando presente, não partilhe desse fundamento. Agora, há grande possibilidade de ser invocada essa decisão e outras sentenças sejam anuladas, né? Mas acredito que o STF vai pensar nessa questão, nos impactos negativos para o combate à corrupção e quem sabe eles revertam esse entendimento. Procuradora, só para a gente fechar também, a senhora acredita que houve algum impacto daquelas mensagens que foram intituladas, né, hoje são chamadas de vaza-jato, na opinião dos ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nessa decisão de agora que foi tomada ontem? Então, eu penso que como essas supostas mensagens todas foram obtidas pela prática de crimes, confirmado que houve um hackeamento de diversos membros do Ministério Público Federal, essas mensagens elas não teriam nenhuma eficácia jurídica, elas não podem ser usadas. Então, penso que não deveria ter qualquer tipo de impacto, porque os juízes eles só podem se ater às provas contidas nos autos. Então, mensagens obtidas criminosamente, onde não há evidências da veracidade das conversas, onde não foram periciadas, não podem embasar eventual julgamento. E cabe à Força Tarefa fazer alguma coisa agora? Anteriormente a senhora tinha comentado a respeito da PGR, né, de entrar com um pedido de revisão. Então, nesse caso, como foi proferido pelo Supremo, somente a Procuradoria-Geral da República teria atribuição para recorrer. Mas alguém pode provocar a PGR ou não? Não. É uma decisão que tem que partir realmente dela? Não, nesse caso não, porque os membros do Ministério Público têm independência. A PGR é a última instância no que se refere ao Ministério Público Federal. Então, somente caberá à Procuradora-Geral essa decisão sobre a necessidade, a conveniência de um eventual recurso, não é? Tá certo. Nós conversamos agora, então, com a Tamea Danelon, que é Procuradora da República. Doutora, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara aprovou a criação de um juiz sem rosto para os processos que envolvem facções criminosas. Natasha Mazaro. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime na Câmara dos Deputados aprovou a proposta que cria o juiz sem rosto. A medida protege a identidade do magistrado em processos de crimes praticados por organizações criminosas.
O texto permite que julgamentos em primeira instância sejam realizados por mais de um juiz para evitar a exposição de um único magistrado. Na reunião desta terça-feira, o grupo aprovou 19 artigos do deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, e derrubou outros 6. Um dos artigos retirados foi proposto pelo ministro da Justiça e Segurança Pública e previa alterações na lei de interceptações telefônicas. Para os parlamentares, a proposta de Sérgio Moro dava brecha para o abuso de autoridade. De acordo com o deputado Orlando Silva, do PCdoB, a medida permite que a autoridade policial apreenda arquivos de períodos anteriores à interceptação autorizada judicialmente. É um tema muito aberto, como fala, poderá incluir a apreensão de conteúdo de mensagem e arquivos eletrônicos já armazenados em caixa eletrônica, sem prazo. Para 1 ano, é 2 anos, é 10 anos. Será validado ou invalidado se for além do objeto da investigação criminal. Então, é um tipo muito aberto. Os parlamentares também rejeitaram a proposta que permitia que ministros de cortes superiores aceitassem denúncias de políticos com mandatos de maneira monocrática. A medida era do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que tinha o objetivo de acelerar julgamentos de autoridades com foro. O grupo de trabalho que analisa mudanças na legislação penal deve apresentar o relatório final na semana que vem. As propostas deverão ser avaliadas no plenário da Câmara e do Senado. Governadores pressionam Jair Bolsonaro pela manutenção do Fundo Amazônia e Palácio do Planalto se diz aberto a receber a ajuda desde que possa manter a soberania nacional. De Brasília, a Luciana Verdolim. Governadores da chamada Amazônia Legal defenderam durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro a manutenção do chamado Fundo Amazônia, cujos maiores doadores são a Alemanha e a Noruega. O discurso geral é que, para garantir a preservação de forma sustentável, os estados precisam sim de recursos. Existe também a reclamação de que a discussão em torno do assunto está se dando aqui em Brasília e não pelos governadores interessados. O governador do Pará, Helder Barbalho, lembrou inclusive que essa queda de braço internacional começou justamente quando o governo federal sinalizou que o dinheiro não era importante. O presidente Jair Bolsonaro insistiu no discurso de que os problemas do país se agravaram por conta do que ele chama de indústria de demarcação de terras indígenas. Segundo ele, esse é um problema sério que precisa ser revisto. Bolsonaro também voltou a trocar farpas com o presidente da França, Emmanuel Macron. No início do dia, ontem, ele afirmou que o Brasil só aceitaria a ajuda oferecida pelo G7 se Macron pedisse desculpas pelas ofensas. O presidente brasileiro ainda questionou o fato da França defender a internacionalização da Amazônia e estar utilizando os povos indígenas como massa de manobra. Nós estamos contra um presidente do G7, que nós sabemos o que ele está reverberando e qual a sua intenção e por quê também. Isso eu acho que não é dúvida para ninguém. E nós devemos nos preocupar sim com o que vem acontecendo no Brasil. A nossa união é importantíssima, aqui não tem esquerda nem direita, tá? É uma questão de soberania nacional. O governador do Pará, Helder Barbalho, por sua vez, avalia que é preciso deixar essa questão de lado e cuidar do que é realmente necessário. Acho que nós estamos dando muita importância para esse tipo de comentário, não desprezando a importância econômica que a França possa ter, mas acho que agora nós temos que cuidar dos nossos problemas e sinalizar para o mundo a diplomacia ambiental, que é fundamental para o agronegócio. O porta-voz da presidência, Rego Barros, avaliou como positivo o encontro e ressaltou o fato da União e governadores terem se unido na necessidade da manutenção da soberania nacional sobre a Amazônia. Segundo o porta-voz, o presidente Bolsonaro ressalta que, a princípio, ajudas financeiras serão bem-vindas. O governo brasileiro está aberto a receber as verbas de organismos internacionais e de estados, desde que esta verba esteja condicionada à governança do governo brasileiro. Então, em cada momento haverá de ocorrer um estudo de situação para a elucidação do que está sendo proposto e para a confirmação por parte do governo brasileiro o como se
e o que será feito. A mudança no discurso agrada aos estados. O governador do Maranhão, Flávio Dino, desafeto do presidente Jair Bolsonaro, defendeu a necessidade de baixar o tom, que radicalismos não levam a nada. Achamos que não é o momento de rasgar dinheiro, sobretudo no que se refere ao Fundo Amazônia. Defendemos que ele seja retomado. Assim também como procuramos construir uma modulação adequada para uma espécie de um discurso antiambientalista que não constrói uma saída adequada à preservação dos interesses nacionais. Entre os governadores, o entendimento é de que as regras existentes hoje são boas e que nesse momento é preciso colocá-las em prática. O governador do Amazonas, Wilson Lima, explica, por exemplo, que para garantir a fiscalização e punição é preciso investir na chamada regularização fundiária. Nós temos uma legislação ambiental que já é muito rígida. O problema é que nós não temos os instrumentos necessários para fazer essa fiscalização. Como é que eu vou coibir alguém que fez uma queimada se essa pessoa não tem, às vezes, nenhuma ligação com a terra? Como é que eu vou identificar quem é o responsável por uma propriedade se ela não tem a questão da regularização fundiária? A reclamação é que muitas vezes não se sabe com certeza quem é o real proprietário da terra, o que facilita a ação de grileiros e madeireiros. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deverá voltar a se reunir com os governadores para discutir um projeto que deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, definindo estratégias de curto, médio e longo prazos. O objetivo é evitar que o problema das queimadas, por exemplo, possa ser novamente grave no ano que vem. Jair Bolsonaro ainda comemorou o fato dele ter sido elogiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou que o presidente brasileiro está trabalhando duro para conter os incêndios na Amazônia, que está fazendo um bom trabalho e que conta com o apoio do governo norte-americano. De Brasília, Luciana Verdolim. Líder do governo no Congresso diz que o Planalto vai liberar recursos para pagar as bolsas do CNPq. A deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, afirmou nesta terça-feira que o governo está trabalhando para honrar o compromisso. A parlamentar não definiu prazo e disse que a liberação de cerca de 300 milhões de reais vai acontecer até o fim deste ano. Também nesta terça-feira, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, disse que corre contra o tempo para conseguir os recursos junto aos ministérios da Economia e da Casa Civil. Sérgio Moro cobra dos governos estaduais a criação de delegacias especializadas na investigação e na prevenção à corrupção. O ministro da Justiça disse nesta terça, durante um seminário em Brasília, que o combate à corrupção não deve ser uma tarefa apenas da Controladoria Geral da União ou da Polícia Federal. Para ele, os estados precisam desenvolver mecanismos de controle, prevenção e repressão à prática. As declarações de Moro foram uma referência a uma portaria que estimula os governos estaduais por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública. Davi Alcolumbre busca acordo para votar projeto que garante a divisão dos recursos do leilão de cessão onerosa do pré-sal. O presidente do Senado revelou ontem que a proposta de emenda à Constituição pode ser analisada pela CCJ na manhã desta quarta-feira e votada à noite no plenário. O texto da PEC, que permite a divisão dos recursos arrecadados pela União nos leilões do pré-sal com estados e municípios, já foi votado na Câmara. Alcolumbre prevê que 30% da arrecadação com os leilões sejam divididos entre estados e municípios. E o relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, leu nesta quarta-feira o parecer favorável à admissibilidade da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Após a polêmica com Macron, Jair Bolsonaro... a gente vai, na verdade, conversar agora com o José Maria Trindade, diretamente lá de Brasília, que já está ao vivo para falar conosco. Zé, bom dia para você. Eu queria começar a nossa conversa, Zé, te perguntando se você tem alguma informação aí de Brasília a respeito do estado de saúde do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que foi internado nesta madrugada. É isso, Nicole. Muito bom dia a todos.
Olha, Nicole, ele foi internado ontem, depois de passar mal, né, de ter um mal-estar, e está ainda aqui no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Não há informações precisas e um boletim médico deve ser divulgado dentro de instantes, né, para definir exatamente. A agenda do ministro continua e ele tem encontros, inclusive, para discutir técnicas de conservação de meio ambiente, e a agenda dele está mantida. Ainda não há informações exatas sobre o que aconteceu com o ministro Ricardo Salles, mas já há confirmação de que realmente ele foi internado. E, Zé, a gente também tem hoje, como eu até falei agora há pouco, a leitura do relatório do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a respeito da reforma da Previdência. Ele fez algumas supressões do texto, né, Zé, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissati acabou atrasando a apresentação deste projeto de reforma da Previdência que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Atrasou ali uma semana, mas não haverá grandes prejuízos, não. Nesta avaliação, ele retirou alguns pontos que foram aprovados na Câmara dos Deputados e acabou aumentando para quase 1 trilhão em 10 anos, como quer o governo, né? A arrecadação, ou seja, a sobra que o ministro Paulo Guedes quer nesta reforma da Previdência. E veja bem, estas supressões não fazem o texto voltar à Câmara dos Deputados. Por outro lado, ele vai apresentar ao mesmo tempo ao plenário do Senado uma proposta de emenda à Constituição, a chamada emenda paralela. Esta sim volta para a Câmara, que pode ampliar a reforma da Previdência, incluindo inclusive os estados e municípios nesta reforma da Previdência. Pelo texto, alguns pontos da nova Previdência dependerão de aprovação nas assembleias estaduais e câmaras de vereadores. Olha, Nicole, a situação é tão complexa nas previdências que estados, até menores, estados de 30 mil habitantes, fizeram previdências próprias, além, evidentemente, dos estados. E isso dificulta muito as gestões. Colocar essas aposentadorias na reforma geral da Previdência ficaria mais cômodo, né? Porque, em muitos casos, os estados e os municípios não têm força para aprovação. Esse texto, apresentado ontem oficialmente pelo relator, o senador Tasso Gereissati, será então lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver como apresentar hoje, a presidente da comissão, a senadora Simone Tebet, deve fazer uma convocação especial e leitura amanhã, mas tudo indica que isso será mesmo hoje. É mais um passo, né? E um passo importante para a reforma da Previdência. A previsão ali é de final de outubro, a reforma já esteja concluída e promulgada pelo Congresso Nacional. Esse é um caso em que o presidente da República não sanciona, e sim o Congresso, pois se trata de uma emenda constitucional. E Zé, você até tinha comentado, né, que o senador Tasso Gereissati atrasou aí na entrega do relatório. Ele vai ser lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas a votação mesmo está prevista só para o mês que vem, né? Exatamente. É porque tem um processo. A leitura do parecer, a presidente dá vistas coletivas, né? Ou seja, é tempo para os senadores fazerem leitura e depois a apresentação de emendas e, finalmente, a votação na Comissão de Constituição e Justiça e aí depois o plenário do Senado Federal. Há tempo de discutir possibilidades de emendas, levar, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça o debate, discutir, inclusive, a apresentação de pessoas de um lado contra e os favoráveis, o debate necessário, né? Mas todo mundo já conhece o texto da Previdência e já tem uma ideia. O presidente do Senado, Nicole, ele criou um grupo especial, inclusive com a participação do senador Tasso Gereissati, que acompanhou os debates da Câmara dos Deputados e isso vai facilitar e agilizar muito mais. E Zé, para a gente fechar, o presidente Jair Bolsonaro decidiu aceitar um dinheiro vindo do Reino Unido, depois de toda aquela questão com o G7, de recusar ali os quase 90 milhões de reais, né, que seriam doados pelas 7 maiores economias do mundo, e também vai pedir ao Supremo Tribunal Federal os 500 milhões do fundo da Petrobras. É isso mesmo? Olha, essa ideia do presidente Jair Bolsonaro de levar às últimas consequências o debate público com o presidente da França, Emmanuel Macron,
acabou caindo na realidade, não se rasga dinheiro. O primeiro pleito veio exatamente dos governadores, dos 9 governadores da região amazônica. Eles querem mais do que a aceitação desta oferta de quase 90 milhões de reais, né, 20 milhões de dólares, mais do que isso. Eles querem reativar o Fundo Amazônico. Esse fundo, ele é suprido por doações internacionais. Aí haverá um entendimento, porque o governo não quer esse dinheiro nas mãos de ONGs. E os governadores se comprometeram a formar um novo grupo gestor ali para esse fundo. E junto também com essas doações, que são, na verdade, simbólicas, no sentido mais de cortesia e de apoio, né? Junto com esse dinheiro, os governadores querem também evolução técnica no combate a incêndio. Existem químicos especiais que retardam fogo, existem aeronaves especiais, o Chile vai contribuir com aeronaves e isso foi garantido hoje no encontro do presidente chileno com o presidente Jair Bolsonaro, e tudo isso facilita muito para um acordo e uma tentativa ali de combate ao fogo, que é sazonal, né? Já existe todo ano aqui no Brasil. Além disso, e essa é a grande novidade, o presidente Jair Bolsonaro prepara aí um pacote a ser enviado ao Congresso Nacional para redefinir ali pontos da legislação ambiental. E a ideia é punir de uma forma mais severa as pessoas que colocarem intencionalmente, ou seja, o incêndio criminoso em florestas, né? E proibir ali, limitar bastante o uso de fogo como manejo cultural. Isso é arcaico, não se usa mais. Agora, além, evidentemente, desse trabalho de combate aos incêndios, o Brasil vai desenvolver uma grande batalha de informação e tentativa de defender a imagem do Brasil no exterior e principalmente na comunidade econômica europeia. E a mensagem é de que a produção de alimentos no Brasil não depende de desmatamento e muito menos de colocar fogo em florestas. Zé, não dá para rasgar dinheiro, mas também a gente pode falar que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de apagar aquele tweet que fazia um comentário com a primeira-dama da França, a Brigitte Macron, e a Michelle Bolsonaro, esposa do presidente Jair Bolsonaro, também pode ser analisado aí como um recuo do presidente. Como é que essa decisão de apagar o comentário foi vista por aí? É uma novidade, né? Essas mídias sociais acabaram provocando uma nova situação no mundo, né? Tanto do presidente Jair Bolsonaro, como do presidente francês, que usou imagens falsas, imagens antigas, fora do contexto, para atacar a imagem do Brasil. Ali, na verdade, ele estava dando voz a uma demanda interna de agricultores franceses contra os produtos brasileiros que chegarão de uma maneira muito mais fácil na Europa, depois da configuração deste acordo, Comunidade Europeia e Mercosul. Então, o presidente francês e o presidente Jair Bolsonaro. É importante dizer que se você passa adiante um comentário, uma imagem, você, na verdade, está endossando. Eu costumo dizer, Nicole, de que a internet e as mídias sociais chegaram primeiro do que a evolução da humanidade. Nós, definitivamente, não estamos preparados para um meio de comunicação assim. Tá certo, Zé. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você em Brasília. Muito bem, muito bom dia, Nicole. Bom dia a todos. E agora são 11h02 e o Jornal da Manhã, segunda edição, volta em instantes com mais notícias desta quarta-feira. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Salve, salve, tô aqui para avisar você que das 18 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. De segunda a sexta às 18 horas em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não se esqueça de se inscrever lá. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos.
Olá, queridos amigos do Jovem Pan, eu sou o Dr. Zeballos e hoje eu vou frisar a importância de se vacinar contra a hepatite B. A hepatite B, ela desenvolve de uma maneira aguda e às vezes a pessoa desenvolve uma resposta imunológica eficaz ou uma minoria, mas não menos importante, desenvolve hepatite crônica. E nessa hepatite crônica a pessoa pode desenvolver câncer de fígado, pode desenvolver cirrose e ainda mais na fase aguda ela pode desenvolver uma hepatite fulminante com óbito em dias. Então, é muito importante se vacinar contra hepatite B. Geralmente são de 2 a 3 doses, depende do sistema que teu médico te indicar para selecionar. E ela é transmitida por via mucosa, via sexual, a hepatite B. Então, um beijo já é suficiente para transmitir a hepatite B. Às vezes até um copo de vinho que você divide com um amigo ou com uma amiga. Então, é muito importante você tomar vacina contra hepatite B. Ela está, me parece, no schedule, no programa dos órgãos de saúde. No entanto, às vezes as pessoas deixam escapar. Como é que você sabe se você precisa tomar vacina contra hepatite B ou não? É fácil, você dosa a tua sorologia. Se você tiver um anticorpo anti-HBsAg, você está protegida ou protegido. Se você não tiver esse anticorpo, você não está protegido. Então é importante, quando for a seu médico, por qualquer razão for colher um sangue, ele fazer uma sorologia para hepatite B. Se por acaso vier mostrar que você não tem os anticorpos considerados neutralizantes, por favor, tome essa vacina que você não tem ideia o que você previne de problemas ao longo da sua vida. E como a vida passa muito rápido e é curta, aproveite seu dia. Saúde. Corpo, mente e espírito. Dr. Zeballos. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. O Jornal da Manhã, segunda edição, está de volta. Agora são 11 horas e 5 minutos e vamos acompanhar o comentário de Rodrigo Constantino. Olá, bom dia. Bom dia. O PDT e o seu principal nome hoje, Ciro Gomes, aproveitaram a semana em que se relembra 65 anos do suicídio de Getúlio Vargas, o nosso ditador de estimação nacional, para enaltecer sua figura. Homenagem coerente, pelo menos. Afinal, o PDT é a encarnação partidária mais assumida do brizolismo, que, por sua vez, é um filhote pela esquerda do varguismo. Diz o PDT que Vargas é um sinônimo de esperança, que priorizava a justiça social e aliava sua visão humanitária com um pensamento de vanguarda para o desenvolvimento nacional. Considera seu suicídio um ato de resistência que postergou o golpe de 64 por 10 anos, garantindo que não houvesse um retrocesso e tendo coragem para defender o povo das ameaças do domínio pela força e o terror. Prega ainda que ele respeitava o povo. Ciro Gomes também registrou em vídeo os seus elogios a Vargas, o maior dos brasileiros, segundo ele. Lucas Berlanza, no Instituto Liberal, escreveu sobre o assunto, mostrando os absurdos desses rótulos e lembrando que é essa turma fascista de esquerda que tem a cara de pau de acusar liberais de serem fascistas. Não aceitemos que essas pessoas nos alcuem de fascistas enquanto exaltam o ditador que realmente simpatizava com Mussolini, desabafa. Pedro Menezes, na Gazeta do Povo, também condenou o fato de, em pleno século XXI, alguém como Getúlio Vargas ser idolatrado, o que é inaceitável. Lembrou que Lula sempre idolatrou outro tirano ainda pior, Fidel Castro, e apontou para a defesa que Bolsonaro faz de Ustra, tido como torturador. Para ele, a essência desses casos é a mesma: políticos relativizando o autoritarismo político em nome da conveniência tribal e ideológica. Pedro Fernando Neri também comentou o caso em artigo no Estadão, com o título Meu Torturador Preferido. Ele disse: semanas após a indignação nacional com as odes à tortura feitos pelo presidente da República, quando se pronunciou sobre a morte de Fernando Santa Cruz e proclamou Ustra herói nacional,
Parte da esquerda deixa claro que sua simpatia pela tortura do bem existe. E acrescenta, não deveria ser normal para a esquerda menosprezar as torturas e as mortes, o antissemitismo e o racismo, que eram marcas de Vargas. Como fica claro, a esquerda brisolista, representada pelo coronelismo de Ciro Gomes, não é contra o fascismo coisa alguma. Ao contrário, respeita muito o governante mais fascista que o Brasil já teve. E faz isso enquanto rotula liberais que sempre lutaram contra o fascismo e o comunismo de fascistas. Seria cômico, não fosse tão trágico. Agora vamos para Brasília, onde acontece agora a audiência da CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, sobre a reforma da Previdência. Quem fala agora é o relator da PEC, o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Ele que entregou o relatório dele favorável à proposta da reforma da Previdência ontem. A 2019, a soma dos déficits dos estados terá mais do que dobrado. Segundo a IFE, em relatório recente, os déficits subirão 300% nas próximas décadas. Neste quadro, se não houver solução, problemas sociais de proporções épicas aguardam os entes subnacionais brasileiros. São eles que atendem a ponta da população em sua necessidade de saúde e de segurança pública, e eles vão ficar sem dinheiro. O dever de incluir estados, Distrito Federal e município na reforma foi a principal conclusão dos debates que tivemos na Comissão Especial de Acompanhamento da PEC número 6. Naquela comissão temporária, presidida pelo senador Otto Alencar, chegamos a receber em audiência pública governadores de diferentes estados e partidos pedindo a reinclusão. O governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, mostrou que em seu estado o déficit previdenciário já consumiu quase 100 bilhões nessa década. O custo anual por habitante seria os impressionantes R$1.000 para a cobertura desse déficit, custo por habitante. O governador destacou a relevância das aposentadorias especiais das forças de segurança e dos professores, que respondem por mais de 80% das aposentadorias do Estado. Na avaliação de Sua Excelência, uma reforma da Previdência sem estados, Distrito Federal e municípios significaria meio serviço feito. Ele prevê que, mantido este curso, alguns entes conseguirão realizar reforma, mas outros não. E que, por conta do arranjo da nossa federação, os que reformarem vão acabar arcando com os custos dos que não reformarem. O governador demonstrou especial preocupação com a redação da PEC aprovada na Câmara dos Deputados. Ele entende que os estados não apenas foram excluídos na reforma, como perderam atribuições com o novo texto, modificando os ajustes. De sua parte, o governador Wellington Dias, do Piauí, concordou que a reforma terá efeitos reduzidos sem a participação dos entes subnacionais. Em seu diagnóstico, os sucessivos déficits impedem a formação de poupança, que deveria ser uma premissa da Previdência. O governador avaliou haver riscos nesse sentido, de uma nova reforma ter de ser enviada pelo Congresso, pelo próximo presidente da República. O Wellington Dias afirmou ser unanimidade entre os 27 governadores a necessidade de uma reforma da Previdência e a convergência entre as regras do setor público e do setor privado. Para o governador, o Brasil incorreu em erro no passado, já que a previdência do funcionalismo teria sustentado no governo. Assim, a previdência não pertenceria ao povo, mas a algumas pessoas. Também o governador Ratinho Júnior, do Paraná, julgou ser importante a reinclusão de estados, Distrito Federal e municípios na PEC. Para ele, o fato de, no ano 2020, ser ano de eleições municipais, coloca em risco a aprovação das reformas nos legislativos locais.
Na sequência daquela data, diversos senadores se manifestaram no mesmo sentido da proposta dos governadores. O senador Esperidião Amin, por exemplo, aludiu à marcha da insensatez quando tratou da exclusão de estados e municípios da reforma. Eventual alteração da PEC número 6, neste ponto pelo Senado Federal, deveria ser enviado isoladamente à Câmara dos Deputados, no que o senador classificou de cisparidade, fazendo referência à biologia. Sempre aprendendo termos novos com nossos senadores. Igualmente, a senadora Simone Tebet tratou da possibilidade de eventual alteração do texto da Câmara dos Deputados por parte do Senado Federal, somente para a questão dos entes subnacionais. O restante da proposta, caso aprovado, iria à promulgação, enquanto o tema dos estados, Distrito Federal e municípios iria à Câmara dos Deputados, no que se chamou de PEC paralela, que estou sugerindo em anexo. O senador Roberto Rocha expressou de modo semelhante a intenção de uma PEC paralela, cujo precedente seria o procedimento feito em 2003, no âmbito da reforma previdenciária proposta pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por sua vez, a senadora Elisiane Gama se pronunciou pela inclusão dos estados, Distrito Federal e municípios, citando o déficit atuarial de 5 trilhões dessas unidades dessa federação. Sem esta inclusão pelo Senado Federal, o trabalho terá sido feito somente pela metade. A economia de 1 trilhão obtida no âmbito da União para a senadora não significaria muito na vida do brasileiro se a situação dos entes subnacionais continuar tão difícil. Também o senador Marcelo Castro refletiu que se a reforma é boa, inadiável, imprescindível, deve ser feita para todos. Não seria racional e lógica criar 27 legislações para estados e Distrito Federal e outras 2.000 para os municípios com regimes próprios, diante da possibilidade de se fazer uma única reforma no Congresso Nacional. Bom, a gente acompanha agora então ao vivo o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que faz a leitura do relatório dele entregue ontem ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Esse relatório que é favorável às mudanças na aposentadoria. E quem está aqui comigo, ao meu lado no estúdio, é Vitor Brown, para comentar essa entrega do relatório. Tudo bem, Brown? Bom dia para você. Oi, Nicole, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É mais um passo, da reforma da Previdência no Congresso Nacional, agora no Senado, e é um trâmite bem parecido com aquele que a gente tinha na Câmara dos Deputados. Agora o senador Tasso Gereissati lê o parecer e entra um pedido de vista coletiva. É uma vista automática, na verdade, que é decretada agora, um prazo de 5 sessões para que os senadores analisem esse texto e depois começam os debates na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Aí, então, depois disso aqui começam as discussões, mais algumas sessões para que o texto seja discutido e mais à frente a gente tem a votação na CCJ. Como você disse, o parecer do Tasso Gereissati é favorável à reforma, é, portanto, a favor do texto que passou pela Câmara, que foi encaminhado pelo governo lá atrás, que passou por mudanças na Câmara dos Deputados. O senador Tasso Gereissati endossa isso e agora esse texto vai à votação. Depois disso, terminada essa votação na CCJ, aí sim a gente tem a votação no plenário em 2 turnos para aí termos aprovada a reforma da Previdência. A dúvida é saber se vem mais mudanças por aí, Se, principalmente na fase de discussões da CCJ, os senadores podem fazer mudanças no texto que foi aprovado, reincluir, por exemplo, estados e municípios, ou se isso vai ser tratado em um projeto de lei paralelo. Exatamente. Então, são dúvidas que ficam. Nesse momento, o senador Tasso Gereissati vai fazendo a leitura do parecer, apresentando alguns pontos, mas tudo isso pode mudar, Então, é uma leitura que é feita agora, mas o grosso do texto e aquilo que vai ser o consolidado lá na frente ainda vai demorar para ser conhecido. Essa votação deve ocorrer na próxima quarta-feira, dia 4 de setembro. Já chegamos em setembro, né, Brown? Pois é. E de acordo com... trimestre já, Exatamente. De acordo com a Simone
Tebet, que é do MDB, que é a presidente da CCJ no Senado. Essa votação, então, deve acontecer no dia 4, semana que vem, quarta-feira da semana que vem. E, de acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, todo esse trâmite deve se encerrar lá para outubro, dia 10 de outubro, né, Brown? Pois é, e isso é até positivo para o governo, porque é uma folga, né? Porque o Congresso encerra os trabalhos já bem perto do Natal, já quase nas últimas semanas, nos últimos dias de dezembro, né? Então, se a previsão do Davi Alcolumbre é para encerrar os trabalhos em outubro, a gente sabe que isso provavelmente deve atrasar, né? Porque a oposição vai se movimentar, principalmente junto com o Centrão, porque hoje a oposição já quase não consegue fazer nada sozinha, não consegue reunir votos suficientes para atravancar tanto a pauta, mas quando o Centrão se alia e quando eles estão alinhados em alguma pauta, isso acontece. Então, provavelmente a gente vai ver toda aquela discussão que a gente já viu na Câmara dos Deputados se repetindo agora no Senado, com manobras, tentativas de atrasar os trabalhos, postergar. A discussão faz parte do jogo, né? A oposição vai fazendo o papel dela, é possível que isso aconteça de novo agora no Senado, mas se a previsão é positiva, se é para outubro, é algo positivo para o governo, até porque tem uma margem, né? Mesmo que não seja outubro, ainda tem novembro, tem até o final de dezembro. Possivelmente a gente vai terminar 2019 com a reforma da Previdência aprovada, de acordo com sinais que a gente está vendo por enquanto. E já era uma expectativa do governo também, né? Queriam primeiro que se aprovasse antes, no primeiro semestre, não foi possível, a pauta atrasou na Câmara dos Deputados, como você disse, houve muitas questões aí da oposição, muitas manobras, houve esse atraso, ficou para o segundo semestre, mas o importante é que termine 2019 com a reforma aprovada no Congresso, né, Brown? Exatamente. E também o relatório, a gente estava falando que o relatório do senador Tasso Gereissati é favorável à mudança nas aposentadorias. É verdade, ele é favorável, mas houve algumas mudanças importantes no texto que não farão com que ele volte para a Câmara dos Deputados, mas ele trouxe algumas mudanças que são no BPC, no benefício de prestação continuada, e também na aposentadoria especial. E com isso subiu o valor de economia que o governo terá com a reforma da Previdência, né? Dos 930 milhões estipulados pela Câmara dos Deputados para 1 trilhão e 300 milhões de reais, 350 milhões de reais, superior até a 1 trilhão que o Paulo Guedes estimava inicialmente. Exatamente, né? No começo a economia que o governo falava era de 1 trilhão de reais, agora com esse parecer pode até passar um pouquinho disso, 1,3 trilhão, né? 1 trilhão 300 bilhões, é muita coisa. Bilhões, né? É verdade, eu falei milhões, não. 1 trilhão 350 bilhões de reais. Exatamente. Quase 1,5 trilhão, né? Se a gente parar para pensar, é bastante coisa, e vamos ver como vai ser a qualidade dos debates agora, né? Porque na Câmara dos Deputados a gente teve sessões muito tumultuadas, né? Especialmente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, as sessões sempre foram marcadas por um clima muito acalorado, por bate-bocas. O ministro Paulo Guedes foi à Câmara dos Deputados em mais de uma oportunidade e propiciou momentos de baixaria realmente, né? Não por parte dele, ministro, né? Mas sim por parte dos deputados, dos parlamentares que o questionaram ali. Então, o debate sempre foi muito tumultuado e muito acalorado. É um tema, claro, que é muito sensível à população, que mexe muito com os ânimos de todo mundo, divide opiniões. Há muita gente favorável à reforma, muita gente contrária, mas a gente torce para que pelo menos no Senado o debate seja de alto nível. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias, né? Só lembrando, né, Brown, que na Câmara dos Deputados são 513 parlamentares, no Senado 81, portanto o número aí também de discussões já fica menos reduzido, confusão, né? Geralmente é assim, né? Esperamos que sim, Tomara. né, Brown? Vamos voltar a acompanhar então agora a fala do senador Tasso Gereissati, ele que tem meia hora para expor o relatório favorável às mudanças na aposentadoria. Os virtuosos vão se consolidar com a aprovação da reforma pelo Senado Federal nas próximas semanas. E os brasileiros contam que a Casa faça o que está a seu alcance para que a recuperação econômica se intensifique. A solução para os anseios de uma promulgação célere e de revisão do pactuado na Câmara dos Deputados. Proponho que apresentemos uma PEC paralela, uma nova PEC, incluindo estados, Distrito Federal e município, e com outras alterações que o plenário julgar importante. E proponho desde já a supressão de dispositivos equivocados, ao nosso ver, da PEC número 6, impedindo que passem à promulgação. Esta é uma solução simples, respeita o sagrado processo legislativo constitucional que não suporta atalhos no emendamento da Constituição.
Assim, o Senado Federal fará seu papel revisor, suprimindo dispositivos autônomos da proposição para as alterações que não comportam o mecanismo da supressão, seja porque os dispositivos em questão não são autônomos, ou seja porque haveria necessidade de modificação de dispositivos, faremos as modificações, na minha sugestão, na PEC paralela. Assim, a Câmara dos Deputados retoma a análise destes pontos sem que o que foi aprovado de comum acordo pelas casas, deixe de ser promulgado. O precedente aqui é justamente a PEC paralela de 2003, também decorrente, por coincidência, de uma reforma da Previdência do então presidente Lula. Naquela ocasião, o senador Tião Viana relatou duas propostas. A PEC inicial, que resultou na emenda constitucional número 41, de 2003, e a PEC paralela, aprovada nesta casa com dias de diferença, que foi à Câmara dos Deputados e resultou na emenda constitucional número 47, de 2005. Tratou-se respectivamente da PEC número 67 e da PEC 77, de 2003. A primeira foi aprovada em 11 de dezembro naquele ano e a segunda foi aprovada em 17 de dezembro daquele mesmo ano, ou seja, menos de uma semana depois. Assim, a PEC paralela de 2003 foi de autoria dos próprios senadores, fruto do desejo dessa Câmara Alta de fazer as modificações que queria. Foi concebida pelo eminente senador Paulo Paim e teve como primeira signatária a senadora Ideli Salvati, então líder do PT nesta casa. Em seu regresso ao Senado, após tramitar na casa, recebeu a relatoria do senador Rodolfo Torinho, que resumiu a iniciativa como um acordo entre os partidos do Senado, conforme parecer de 2005. 2 pontos. A chamada PEC paralela surgiu de um grande acordo político construído no seio desta casa. Mais adiante nesse relatório, após cuidadosa análise das emendas propostas pelas senadoras e senadores, faço uma sugestão para a minuta. Bom, a gente acompanha então agora o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, que faz a leitura do relatório dele a respeito da reforma da Previdência, esse relatório que é favorável às mudanças na aposentadoria e que agora, como o Vitor Brown, que está aqui ao meu lado no estúdio, havia afirmado, né, Brown, eles terão uma vista coletiva para refletir a respeito da proposta, do relatório e então na semana que vem começar essa votação. Exatamente, é só para resumir o passo a passo então da reforma. A partir de agora, o senador Tasso Gereissati, relator, leu o parecer dele, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, depois de algumas sessões, depois de cumprido todo o protocolo, cumprido todo o trâmite, vota o texto, votado na CCJ, é votado em plenário em primeiro turno, em segundo turno, e aí sim a gente tem a aprovação do texto da reforma da Previdência, previsão é que tudo isso aconteça até o final do ano, ainda nesse segundo semestre. Vitor, obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, e até mais. Bom dia para você. Bom dia. O número de casos de suicídio de policiais no Brasil avançou 112% no ano passado. Quem conta os detalhes é a repórter Vitória Bel. Um levantamento do Grupo de Estudo e Pesquisa em Suicídio e Prevenção chama atenção para o crescimento nos casos de suicídio entre agentes de segurança no Brasil. Segundo o relatório, em 2018, houve um aumento de 112% nas mortes por suicídio entre esses profissionais em relação a 2017. Os casos relatados envolvem servidores da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A maior parte das vítimas são homens que ocupam cargos de baixa patente e com média de idade de 39 anos. No mesmo período, as tentativas de suicídio entre agentes aumentaram mais de 130%. O professor da FGV e especialista em segurança pública, Rafael Acadipani, diz que os dados mostram a necessidade de mais políticas de amparo ao policial e ressalta que tratá-lo como herói pode ser um erro. O herói é aquele que não tem medo, o herói é aquele que não tem receio, o herói é aquele que não
tem necessidades básicas do ser humano porque ele é um herói, então ele vence tudo. Infelizmente, né, os nossos policiais são seres humanos e eles devem ser tratados como tal. Precisa evoluir muito a formação de lideranças das polícias, precisa evoluir muito as culturas organizacionais das polícias para que elas sejam mais receptivas ao ser humano. A pesquisa reconhece que os dados ainda estão longe de representar a realidade, já que os casos de suicídio entre policiais ainda são subnotificados no país. Em São Paulo, os números podem ser ainda mais alarmantes. Segundo a Ouvidoria do Estado, houve um aumento de 60% nas notificações de suicídio entre 2017 e 2018. Apenas em 2019 já foram registrados 22 casos. O ouvidor Benedito Mariano afirma que pelo menos 6 ocorreram com policiais civis. Proporcionalmente, o número de suicídio na Polícia Civil é maior que na Polícia Militar. Uma das razões pode ser na Polícia Civil que ela vem sofrendo um esvaziamento do seu efetivo, ela diminuiu de tamanho, o que indica que os policiais eventualmente estão trabalhando mais estressados. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública diz que a Polícia Civil possui uma divisão de prevenção e apoio assistencial, com psicólogos e assistentes sociais disponíveis para atender os policiais. Ainda de acordo com a SSP, a Polícia Militar conta com um sistema de saúde mental que disponibiliza núcleos com profissionais para atendimento aos agentes em todo o estado. Avança na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição sobre atividades agropecuárias em terras indígenas. Por 33 votos a favor, 18 contra e uma abstenção, a CCJ aprovou nesta terça-feira a admissibilidade da PEC de autoria do deputado Vicentinho Júnior, do PR do Tocantins. A proposta permite que as comunidades indígenas pratiquem atividades agropecuárias e florestais em suas terras, bem como comercializem o que for produzido nelas. A reunião foi acompanhada por lideranças indígenas que protestaram ao fim da votação. Também houve debates acalorados entre os parlamentares. De acordo com a deputada Joênia Wapachana, a PEC está na linha do atual desmonte das políticas públicas indigenistas. A parlamentar da Rede de Roraima destacou que haverá reflexos nos graves problemas socioambientais que o país enfrenta neste momento. Onde a Amazônia está pegando fogo, onde as terras indígenas estão mais vulneráveis e a ausência de uma reação positiva do governo brasileiro justamente apressa esse desastre na Amazônia. O direito fundamental como cláusula pétrea, ou seja, não deveria ser modificado para atender interesses estranhos, individualistas e que visam exploração por terceiros. Já o autor da PEC 187, deputado Vicentinho Júnior, reclamou de interpretação errada do texto. O parlamentar do PL do Tocantins argumentou que a proposta dá meios efetivos de os indígenas implementarem atividades econômicas. Que essa PEC abre a possibilidade e não a obrigatoriedade de comunidades indígenas de poderem fomentar nas suas áreas de reservas indígenas uma atividade econômica. Simplesmente ter acesso a um fundo constitucional de um Banco da Amazônia, Caixa do Banco do Brasil. Por que não inseri-los no dia a dia na roda do progresso do Brasil? Para a oposição, a PEC fere a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê consulta prévia às populações tradicionais em temas ligados à sua autonomia. Após a aprovação da admissibilidade, a proposta será submetida à análise de uma comissão especial antes da votação no plenário da Câmara. Agora são 11 horas e 31 minutos e a gente vai para mais um rápido intervalo. Até já! Jovem Pan News. Jovem Pan. Fala galera que está acompanhando aí a Jovem Pan, eu sou o Pedro do canal Bookster e eu vim dar aqui 3 dicas de best-sellers que eu li esse ano e que recomendo muito. O primeiro deles aqui é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari. Esse livro vai trazer aqui uma história da humanidade mesmo, ele vai desde o comecinho até os dias de hoje, analisando aí a sociedade sob uma perspectiva inovadora. O segundo livro é o Conto da Aya, da Margaret Atwood, que até virou uma série que tá super legal também, que eu vi e recomendo, mas recomendo ler antes o livro, que vai trazer aí uma sociedade distópica em que as mulheres são criadas para reproduzir. Então também um tema aí polêmico e que traz reflexões.
E por último, de um autor nacional, Giovanni Martins, que é O Sol na Cabeça, que são contos aqui retratando um pouco da rotina e do dia a dia nas favelas cariocas. E para saber mais dicas de livros, espero vocês no meu canal aqui no YouTube, o Bookster. Valeu! Olá, eu sou Maurício Meirelles, humorista, redator, repórter, filósofo, astrólogo e agora o novo apresentador do mais novo projeto aqui da Jovem Pan, é o Stand-Up Jovem Pan. Eu, junto dos principais comediantes da atualidade, comentando as histórias mais bizarras de cada um e os assuntos da semana. Toda segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo, no 100,9 e no meu canal no YouTube, Maurício Meirelles. E eu sou Renato Albani, humorista, comediante, modelo e atriz. E estarei toda semana junto com o Maurício Meirelles nesse programa, porque precisa ter piada e alguém engraçado pra fazer funcionar. Legal, mas assim, a ideia era só eu fazer, você tá convidado, mas não pra... Entendeu? Não, mas é porque agora... Só eu, o Albani, vai ter um convidado, mas talvez o convidado pode ser o Albani, porque talvez ele não fique fixo. Eu tô toda segunda fixo, eu sou contratado agora, eu tô contratado. Tá, contratado, se fala. Contratado. Tá, então, rapidinho, só fazer aqui. Vem aí, então, o Stand-Up Jovem Pan, toda segunda-feira, 9 horas da noite, ao vivo, só comigo. Eu tô dentro, toda segunda. Eu tô. Stand-Up Jovem Pan. Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube e Facebook da Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação. Olá, muito bom dia para você que está chegando agora ao Jornal da Manhã, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no ar de segunda a sexta-feira, das 10 horas da manhã até o meio-dia, ao vivo sempre no canal do YouTube Jovem Pan News e no AM para todo o Brasil e para São Paulo também. Agora são 11 horas e 35 minutos. Vamos às principais notícias da manhã desta quarta-feira com o nosso Top 10. Encontro político. Presidente do Chile, Sebastián Piñera, visita Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada nesta quarta-feira. Aviação civil. Congresso Nacional pode decidir nesta quarta se mantém ou derruba veto à bagagem gratuita em voos. Amazônia. Governo brasileiro aceita ajuda de 10 milhões de libras do Reino Unido para combater as queimadas. Twitter do governo. Após polêmica com Emmanuel Macron, o presidente Jair Bolsonaro apaga comentário ofensivo à primeira-dama francesa. Operação na Amazônia. Ministério Público Federal pede ação urgente da PF para proteger índios ameaçados no Pará. Atentado na ditadura. Superior Tribunal de Justiça decide hoje o futuro dos militares envolvidos no caso Rio Centro em 1981. Pesquisa IBGE. Levantamento aponta que a população brasileira atingiu 210 milhões de habitantes em 2019. Lava Jato. Auditoria do Tribunal de Contas da União aponta que BNDES pagou o dobro do necessário por rodovias no exterior. Tragédia. Incêndio em bar deixa ao menos 23 mortos e 13 feridos no México. Boris Johnson. Imprensa britânica revela que Premier vai pedir à Rainha Elizabeth II a suspensão do parlamento até 14 de outubro. E vamos agora ao Rio de Janeiro conversar com o Rodrigo Viga. Oi, Viga, bom dia para você. Quais são seus destaques de hoje?
Muito bom dia para você, bom dia para o ouvinte internauta da Jovem Pan. O tempo continua fechado aqui no Rio de Janeiro, a temperatura está um pouco mais elevada em relação ao final de semana e o começo dessa semana, na casa dos 22 graus. Mas nada de sol por enquanto, tem um solzinho brigando com nuvens, mas elas estão tirando vantagem. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, a polícia do Rio de Janeiro está investigando o assassinato de uma mulher, um ataque a um casal que estava dentro de um carro na rodovia Washington Luiz, que aconteceu na manhã desta quarta-feira. A jovem de 19 anos de idade morreu e o homem de 35 anos de idade está internado em estado grave em um hospital em Saracuruna, na Baixada Fluminense. O carro em que eles estavam foi atingido por cerca de 10 tiros. Não se sabe se foi uma tentativa de assalto, uma tentativa de execução, enfim, foram muitos tiros para uma tentativa de assalto. Em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, perto de uma escola pública, um batalhão, o esquadrão, melhor dizendo, antibombas da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi acionado. Nenhuma ocorrência dentro da escola, mas no perímetro, na periferia da escola. Cerca de 100 metros, um artefato explosivo foi abandonado e o esquadrão antibombas precisou ser chamado para recolher e também desmontar esse artefato que até agora ninguém sabe como ali foi parar. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, a gente tem falado muito sobre casos de feminicídio, tentativa de feminicídio. Essa semana veio à tona um caso horripilante, né, em que um ex, inconformado com o fim do relacionamento com a companheira, a agrediu com golpes de martelo na frente da filha de 2 anos de idade. Ele foi preso pela polícia do Rio de Janeiro. É Ian, salvo engano, Ian Gouveia, segundo a polícia do Rio de Janeiro. Um jovem, como eu disse, estava inconformado com o fim do relacionamento. E um detalhe importante, hein? Parabéns para essa mãe. Não importa se é parente, se é filho, se tem ligação consanguínea. Foi a mãe do agressor, indignada com as marteladas dadas pelo filho da ex-sogra, que o entregou à polícia do Rio de Janeiro. Já que estamos falando de polícia, muitas operações acontecendo aqui e acolá no Rio de Janeiro, como de praxe, né? E tem uma operação da polícia do Rio de Janeiro com prisões de pessoas que compartilhavam mensagens, conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes nas redes sociais. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, são 13 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos à medida que o celular desse suspeito é checado e são encontradas imagens pornográficas, pedófilas no arquivo e também no WhatsApp ou outros meios de comunicação do suspeito, ele é automaticamente preso pela polícia. Voltamos a São Paulo. Valeu, Viga, pelas informações. Bom trabalho aí para você. A Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme A Vida Invisível para disputar uma vaga no Oscar 2020. Reportagem de Marcela Lorenzeto. O filme escolhido para ir representar o Brasil no Oscar é A Vida Invisível, do Karim Ainur. O anúncio veio nesta terça-feira da cineasta Ana Muylaer, em nome da comissão encarregada de escolher o representante brasileiro na disputa. A Vida Invisível, de Karim Ainur, desbancou outros 11 títulos, entre eles Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Júlio Dornelles, que ganhou o prêmio do júri do Festival de Cannes neste ano. Para o presidente da Academia Brasileira de Cinema, Jorge Peregrino, os 2 filmes teriam um grande potencial. A gente conseguiu chegar no lugar que qualquer um dos 2 estaria representando o Brasil muito bem, e os 2 são avalizados pelo Festival de Cannes. Ambos têm uma carreira internacional já. Como já estão vendidos para vários países, já tem distribuidor no exterior. O anúncio estava marcado para as 11 horas da manhã na Cinemateca em São Paulo, mas só foi feito depois do meio-dia. Isso porque os 9 integrantes da comissão debateram durante toda a manhã em uma disputa que foi bem acirrada. A presidente da comissão, Ana Muylaer, disse que a escolha dos jurados foi principalmente pessoal e com base no que agradaria a academia. As pessoas avaliaram tanto a qualidade técnica, artística
de cada filme, suas potencialidades políticas, como também o poder de fogo dos produtores, do diretor. Foi discutido todos os aspectos. A cineasta reforçou que a escolha foi difícil, pois grandes nomes estavam na disputa. Para Ana Muylaer, o momento é positivo no cinema brasileiro, que teve 3 filmes premiados em Cannes, o maior festival do mundo. Ela espera que essa realidade se mantenha nos próximos anos. Acho que o novo governo ainda está tentando entender exatamente o que fazer e a gente está procurando diálogo e lutando para que as condições se mantenham. A Vida Invisível de Eurídice Guzmão estará nas salas de cinema a partir do dia 31 de outubro, mas a estreia no Nordeste ocorre antes, no dia 19 de setembro. A trama se passa na década de 40 e narra a história de 2 irmãs, Eurídice, uma jovem introvertida, e Guida, o oposto. Ambas vivem em um rígido regime patriarcal e seguem caminhos distintos. Guida decide fugir de casa com o namorado. Eu sinto que o Yorgos me ama pra sempre. Enquanto Eurídice enfrenta um casamento sem amor e se esforça para ser musicista. Eu vou prestar a Escola de Viena. Os indicados ao Oscar de 2020 serão anunciados no dia 13 de janeiro. A cerimônia de entrega da premiação ocorre em 9 de fevereiro. 11h43, a indústria de máquinas e equipamentos vai rever para baixo a estimativa de crescimento para 2019. Marcelo Matos. A indústria de máquinas e equipamentos, uma sinalizadora do investimento em produção no Brasil, irá rever para baixo sua estimativa de crescimento em 2019, de 5% para 3% ou 4%. Explica o presidente da ABIMAQ, José Veloso. A previsão para o PIB desse ano não é um crescimento ainda, que o Brasil ainda não começou a retomada. Na questão do investimento, infelizmente também nós estamos tendo um resultado aquém do que esperávamos. Começamos o ano com uma previsão igual ao do ano anterior, de um crescimento de 7%, faturamento de máquinas e equipamentos, mas no acumulado do ano até agora estamos em 2,4%, bem aquém daquilo que a gente imaginava. Então nós estamos refazendo as nossas previsões até o final desse ano. Então o Brasil, na área de máquinas e equipamentos, bens de capital, investimentos, não deve crescer esse ano. O setor cresceu 2,4% em julho sobre junho, mas queda de 5,2% sobre julho do ano passado. A receita líquida baixou de alta de 3,9% para 2,4% no crescimento acumulado de 2019. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, rebateu críticas de ciclistas e disse que a gestão de Fernando Haddad salpicou ciclofaixas na cidade como se joga orégano em pizza. Reportagem de Vitor Moraes. São Paulo tem mais ou menos 400 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas. Nas grandes avenidas como Paulista, Faria Lima e Sumaré, beleza, tá tudo certo. Mas as ciclofaixas que estão dentro dos bairros, essas têm alguns problemas. Gustavo estava andando por Moema quando teve que desviar dos carros estacionados. E fora que sinalização é bem pouco, apesar de ter nessa faixa aqui que eu tô, é bem reduzida, assim. Circunstância é só essa rua mesmo, que eu acho. E chega ali eu já tenho que desviar e em sentido que nem as motos, porque já não tem tanta. Uma parte que os ciclistas reclamam aqui na cidade de São Paulo das ciclofaixas apagadas é no bairro de Moema, na Avenida Aratãs. Além dela estar quase toda apagada, ela tem muitos buracos, o que pode ser bastante perigoso para os ciclistas. O prefeito Bruno Covas garante que na gestão do ex-prefeito Fernando Haddad do PT, uma parte das ciclofaixas em São Paulo foi muito mal feita. É claro que a gente sempre fez a crítica de que durante a gestão Haddad as ciclovias foram construídas na cidade de São Paulo da forma que se joga orégano em pizza. Elas foram salpicadas pela cidade, sem conectividade, sem ligação, sem eficácia, sem eficiência e eventualmente uma ou outra vai acabar sendo retirada. Outro problema que a gente pode ter é que com o recapeamento de algumas ruas, até você ter a pintura das ciclovias pode levar algum tempo. Bruno Covas disse também que o objetivo é entregar até o final da sua gestão mais 170 quilômetros de ciclofaixas e ciclovias em São Paulo.
A Justiça dos Estados Unidos ouviu novos depoimentos de vítimas de abuso sexual do milionário norte-americano Jeffrey Epstein. Nani Cox. Quase 20 dias depois da morte de Jeffrey Epstein, 23 mulheres que afirmam ter sido vítimas prestaram depoimento em um tribunal de Nova York. O homem aguardava julgamento por abuso e tráfico sexual de menores quando cometeu suicídio dentro de uma cela no Centro Correcional Metropolitano. Após o incidente, os promotores federais responsáveis solicitaram o arquivamento do caso, uma decisão que requer autorização de um juiz. Antes de acatar o pedido, o magistrado Richard Berman decidiu agendar uma audiência para que as vítimas tivessem a oportunidade de serem ouvidas. A maior parte das mulheres disse que, ao se matar, Epstein roubou delas o direito de justiça. Shontai Davis relatou que foi chamada para fazer uma massagem, o que virou um estupro. Eu tentei me soltar, mas ele já estava tirando meus shorts e colocando o corpo dele embaixo do meu. Eu procurava por palavras, mas tudo que eu conseguia falar foi um fraco não, por favor, pare. Isso parecia excitá-lo mais. Ele continuou me estuprando e, quando terminou, entrou no banho. Eu coloquei a minha roupa e corri o mais rápido que pude de volta para casa, com os meus pés sangrando por causa das pedras. Epstein recrutava garotas que trabalhavam no resort Mar-a-Lago, pertencente à família Trump. O estabelecimento fica em Palm Beach, na Flórida, estado que há 11 anos considerou Epstein culpado pelos crimes de abuso e tráfico sexual de menores. Uma das principais vozes nas acusações contou que foi recrutada no resort. Virginia Giuffre afirma que foi manipulada a ser escrava sexual de Epstein por vários anos. Mesmo com a morte do abusador, a mulher disse que vai continuar lutando para que a justiça seja feita. Eu fui recrutada muito nova no Mar-a-Lago e presa em um mundo que eu não entendia. Eu venho lutando contra esse mesmo mundo até hoje e não vou parar. Nunca serei silenciada até que essas pessoas sejam levadas à justiça. Virginia afirmou que foi paga para ter relações sexuais com o príncipe Andrew, que nega as acusações. Ao ser questionada sobre o assunto, ela disse que Andrew sabe exatamente o que fez e espera que ele confesse o abuso. He knows exactly what he's done and I hope he comes clean about it. As vítimas que foram ao tribunal nesta terça-feira fizeram um apelo para que o caso continue sendo investigado. A advogada de uma das acusadoras, Gloria Allred, disse que a morte de Epstein não acaba com a luta pela justiça. A morte de Jeffrey Epstein, seja por suicídio ou assassinato, não conclui o caso. Não termina a luta delas por justiça. Não acaba com o sentimento de que elas foram manipuladas e vitimadas. Mesmo com o arquivamento do caso contra Epstein, os promotores federais garantiram que vão continuar investigando coautores, abusadores e funcionários que facilitaram os crimes. O Conselho Nacional do Ministério Público já tem maioria para rejeitar a abertura de um processo contra o procurador Deltan Dallagnol por compartilhar uma notícia envolvendo a senadora Cátia Abreu. Destaque da repórter Natasha Mazaro. A maioria dos integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou a abertura de um processo disciplinar contra Deltan Dallagnol por ter compartilhado uma notícia sobre suspeita de que Cátia Abreu teria recebido R$500 mil de Caixa 2 da Odebrecht. A investigação sobre a senadora foi arquivada no Supremo Tribunal Federal. Na sessão desta terça-feira, 8 dos 14 conselheiros votaram por manter arquivada a reclamação disciplinar. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista e deve ser retomado no dia 10 de setembro. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Fábio Jorge Cruz Zanóbrega, defendeu Deltan Dallagnol e disse que o procurador se limitou a compartilhar um link. A matéria divulgada textualmente na rede social apenas foi compartilhada, nenhum juízo de valor, nenhum acréscimo, nenhuma menção. Nenhuma expressão, seja positiva ou negativa, foi posta. Apenas e tão somente o seu compartilhamento. Os conselheiros também entenderam que no post publicado nas redes, o procurador não emitiu qualquer opinião. Além disso, não violou o sigilo do inquérito, pois sequer atuou na investigação sobre a senadora Cátia Abreu. Última a votar, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também optou pelo arquivamento e disse que o próprio Supremo, posteriormente, retirou o sigilo da investigação ao arquivar o inquérito.
A rainha Elizabeth II do Reino Unido acatou ao pedido do primeiro-ministro Boris Johnson para prorrogar a volta do parlamento. Johnson fez isso porque o dia 31 de outubro é a data limite para o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. O premier quer que isso aconteça mesmo sem um acordo com os europeus, mas tem receio de que o parlamento impedisse que isso acontecesse. A suspensão começa a valer entre os dias 9 e 12 de setembro e acaba no dia 14 de outubro. De acordo com a BBC, Boris Johnson disse que não queria esperar até depois do Brexit antes de continuar com os planos para levar o país adiante e afirmou que ainda haveria tempo suficiente para os parlamentares debaterem a separação da União Europeia. Após a derrota do Palmeiras ontem para o Grêmio na Copa Libertadores, um grupo de torcedores vandalizou o estádio do time. Quem traz mais informações é o repórter Thiago Muniz. Um pequeno grupo de torcedores do Palmeiras protestou em frente ao Allianz Parque depois da eliminação do time na Copa Libertadores. Imagens divulgadas em redes sociais mostram 5 pessoas arremessando grades de organização de filas e soltando rojões na entrada da sede social. Foi um ato rápido, controlado por policiais e seguranças do clube no início da madrugada desta quarta-feira. Ninguém foi preso. O Allianz Parque não recebeu a partida entre Palmeiras e Grêmio na noite anterior, realizada no Pacaembu. O Alviverde mandou o jogo no estádio municipal porque a arena estava ocupada por uma apresentação da dupla Sandy Júnior. O cenário é tranquilo na manhã desta quarta. O Palmeiras foi eliminado da Copa Libertadores depois de ter sido derrotado pelo Grêmio por 2-1 no jogo de volta das quartas de final. Falta de vacinas prejudica ações contra o avanço do sarampo em Bauru. Vamos direto para o interior de São Paulo com o destaque de Alexandre Pitoli. Oi, Pitoli, bom dia. Bom dia, Nicole Fusco. Bom dia para você que acompanha a segunda edição do Jornal da Manhã. Nicole, Bauru está no centro do estado de São Paulo e neste ano de 2019 já confirmou 4 casos de sarampo e tem mais 114 casos suspeitos. A ação da Secretaria Municipal de Saúde a partir de então são os bloqueios, vacinação para aqueles que tiveram contato com casos suspeitos ou confirmados. Daí, mais de 11 mil pessoas já foram vacinadas num curto espaço de tempo e agora tem um problema a ser enfrentado: a possível falta de vacina. Por quê, Nicole? A Secretaria de Estado de Saúde orientou que crianças de 6 meses a menores de 1 ano também fossem vacinadas e houve uma corrida às unidades básicas de saúde, o que diminuiu o número de doses disponíveis para os outros grupos que fazem parte destas ações de bloqueio. Não há expectativa de recebimento de novas doses e só há doses disponíveis nos postos de saúde em Bauru para esta semana. E os casos de sarampo avançam na cidade. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Obrigada, Pitoli, pelas informações. E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, demitiu integrantes do grupo de trabalho que reprovou as contas da organização que administra o Teatro Municipal. Destaque de Afonso Marangoni. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, demitiu integrantes de um grupo de trabalho que investigou e reprovou as contas do Instituto Odeon, responsável pela administração do Teatro Municipal. O grupo, vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, apontou inconsistências na prestação de contas da organização social. O relatório final indicou, por exemplo, gastos superestimados em relação à prática de mercado e inconsistências graves nos dados de bilheteria e despesas inadequadas com viagens e hospedagens. O documento indicou ainda falta de qualificação técnica de alguns dos profissionais em cargos de comando e a utilização indevida de cartões corporativos. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um funcionário do grupo de trabalho que foi demitido afirmou que as exonerações teriam ocorrido em retaliação à reprovação das contas.
contas. Ele chegou a gravar uma conversa do grupo com a secretária adjunta da pasta, Regina Silvia Pacheco, na qual a situação do teatro foi discutida. De acordo com o jornal, a secretária adjunta teria afirmado que a preocupação maior dela era evitar o fechamento do municipal. Nesta terça-feira, Regina Silvia Pacheco, que está há pouco mais de um mês no cargo, negou qualquer tipo de retaliação e disse que as demissões não têm relação com a reprovação das contas do Instituto Odeon. É a maior transparência possível e a defesa do interesse público. Interesses pessoais, particulares, não devem estar à frente do interesse público. Em relação às atividades do municipal, a secretária adjunta de Cultura disse que a programação não vai ser afetada. Não deve impactar no sentido de obstruir ou dificultar a programação. Esse é um princípio nosso, né, compartilhado aqui por todos, determinado pelo secretário desde o começo, de que o teatro não pode parar suas atividades. Agora, um novo grupo vai analisar as justificativas do Instituto Odeon para supostas irregularidades que foram apontadas. Em razão da investigação, as contas de 2018 foram reprovadas e só parte das de 2017 foram aprovadas pela Fundação Teatro Municipal. A prefeitura chegou a repassar 3 milhões de reais a menos para o Instituto em razão das irregularidades apontadas. O contrato assinado com o Odeon em setembro de 2017 tem término previsto para 2021 e é de mais de R$500 bilhão. A UES tem até o final de setembro para justificar os valores e sanar os problemas. 11h58 e assim a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigada pela companhia e pela audiência de sempre. Você fica agora com Camisa 10, que você também acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Uma ótima quarta-feira a todos e até amanhã às 10 horas da manhã. Jovem Pan News. Jovem Pan.